Muito bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro Fórum de Discussão do Colégio Senhora de Fátima, aqui pelo Canal 1. Hoje nós vamos abordar um tema polêmico, importante, que é a questão da depressão e dos problemas sentimentais e outros dos adolescentes, envolvendo os adolescentes. Aqui na sala nós estamos recebendo a psicóloga Laura Dias. Ela é graduada pela UNA de Bom Despacho. Ela também atualmente exerce o trabalho dela no Centro Estadual de Atenção Especializada. Já participou, já deu aula de psicologia aplicada na Tutores de Samonte. Também estamos recebendo a Carla Machado, que é pedagoga, pós-graduada em Educação Infantil e Supervisão Escolar. Como convidados aqui são a presidente do canal, Gabriela Luiza, e a vice-presidente do canal, Rebeca Luiza. Vão apresentar este fórum Bernardo Tales, a Letícia Campos Melo e o Pedro vai ficar com a discussão. Vou passar aqui para Letícia, que vai começar abrindo o fórum. Olá, bom dia a todos. Quero começar relatando a reportagem da Adoro Consultoria, publicada em 25 de agosto de 2022, que aponta para o crescimento do número de suicídios na faixa etária entre 15 e 29 anos. Ainda segundo a mesma reportagem, o suicídio é a quarta causa de morte mais comum entre jovens. Perde apenas para acidentes de trânsito, tuberculose e violência intersexual. Minha primeira pergunta é para a psicóloga Laura Dias. Como alguém desenvolve o desejo de se suicidar e como teria a mente de alguém com esse desejo, sobretudo em relação a adolescentes e jovens? Então, pessoal, são vários fatores, que podem estar influenciando essa questão do suicídio, incluindo traumas, abandonos, conflitos relacionais, às vezes até mesmo, falando de adolescentes aí, relacionamentos amorosos, familiares também, desesperanças, às vezes tentativas anteriores, Eu acho que vai além de tentar entender. Às vezes a gente pode ir com esse intuito já de acolher, Porque às vezes se a gente for procurar entender, nem sempre nós vamos entender, Então procurar acolher essas pessoas, entender que não é frescura, E a pessoa pode acreditar estar num sentimento, num sofrimento sem fim. Bom dia, seja bem-vindo ao canal 1 e também ao nosso fórum. Como a minha colega bancada Letícia mencionou sobre a reportagem da dor, na mesma matéria temos informações da Organização Mundial da Saúde, onde os suicídios matam mais que HIV, malária, homicídio, câncer de mama. Minha pergunta é para a supervisora Carla. Como pedagoga e professora, é possível perceber propensão ao suicídio, que tipos de comportamentos podem ser recebidos em sala de aula, que pode acarretar nessa propensão por parte do adolescente? Bom dia a todos. Perceber a propensão, como a Lara mesmo disse, é um pouco complicado. A gente às vezes observa sinais. O isolamento, um baixo rendimento de um aluno que era muito bom, de repente ele cai no seu rendimento escolar, ele se isola, A questão de ficar muito no cantinho da sala. E também a gente vê adolescentes, jovens, às vezes com uma ansiedade muito grande. Então isso é um sinal, mas a gente prever isso aí é mais difícil. A gente observa alguns sinais, não que todos os sinais levam o jovem, o adolescente a cometer o suicídio. E também, como mãe de um suicida, eu não via sinais no meu filho. Ele não tinha propensão nenhuma eu não via ele como um suicida, ele não dava sinais. Como a Lara disse, a questão dele foi o fim do relacionamento amoroso. Então
é difícil, né, Lara? A gente diagnosticar, a gente avaliar, a gente bater o martelo e falar assim, ó, esse é jovem, esse é adolescente, pode fazer isso. Respondi? Minha próxima pergunta vai para as alunas Gabriela Luiza e Rebeca Luiza. Como vocês fazem para administrar seus conflitos internos? E é muito complicada essa transição da fase adolescente para a fase adulta? Bom, eu costumo, eu tenho meu porto seguro. No caso, meu porto seguro são meus amigos. Onde eu posso confiar, assim, quando eu tô passando por uma fase difícil ou algo assim muito complicado, eu posso ligar, mandar mensagem, conversar. Se eu estiver passando, se estiver tendo uma crise de ansiedade, sempre estão comigo. Então, se tudo que passar assim, eu posso contar com elas. Então, eu acho que seria meu porto seguro, as minhas amigas, estando elas junto comigo. Eu concordo com a Rebeca na parte de ter um porto seguro. A gente sempre tem uma pessoa que a gente confia, que tem mais liberdade para conversar sobre os problemas. Eu, no caso, são minhas amigas, mas tem gente que às vezes é um familiar, ou um professor, ou alguém que conheceu, que se sentiu seguro, se sentiu confortável para, né, se abrir. E no quesito de estar passando para a fase adulta, é bem complicado. Que tipo de cobrança vocês recebem em relação à família, por exemplo, que mexe com vocês? Bom, nossa, família é rigorosa. Como é que eu posso te explicar? Deixa eu pensar, pode falar um pouco. Então, minha família, poucos são formados na escola. E eu, desde sempre, fui a mais estudiosa em si na família. Então, eu tenho uma grande cobrança no quesito dos estudos, né? Fazer uma faculdade boa, ter notas boas. Então, acho que uma boa parte em si da minha cobrança que eu recebo em casa é a dos estudos. Bom, a Gabriela falando assim, eu percebi que ela é bastante rigorosa, mas eu acho que, por ser rigorosa, que eles não aceitam eu ter pesos, né, do que externo, entendeu? Então, eu acho que são rigorosos no quesito de eu estudar, de eu ter um curso, de eu ter uma faculdade, de eu ter um futuro melhor. Então, eu acho que a cobrança deles é totalmente assim, para mim, ter algo a mais do que eles têm na vida. Bom, que tipo de comportamento tem sinal amarelo e até vermelho para os pais, professores, amigos, a jovens que têm propensão ao suicídio? Essa eu gostaria de ouvir da psicóloga Lara Dias. Então, alguns comportamentos são, por exemplo, isolamento, né? Violência, que eles, alunos que às vezes ficam muito agressivos, né? Abuso de substâncias, entre drogas, né, álcool, pensamento suicida, embora, né, esses comportamentos são multifatoriais e nem sempre específicos, né? Porque não é só o adolescente que isola mais, que possa cometer um suicídio, né? Pode ser igual a gente vê aí, muitos famosos, né? Que estão rindo, aparentemente alegres, mas podem cometer também. Então, assim, a gente não tem um padrão de comportamento, mas o que a gente vê muito é esses adolescentes, né? Que se isolam, que evitam socializar, que os pais relatam que ficam muito no quarto, como a Carla mesmo disse, às vezes diminui o empenho escolar, né? Então, não tem um padrão de comportamento, mas normalmente esses mais relacionados assim, de formas negativas, né? Que tanto os familiares, a própria escola aponta num sentido assim, de desesperança, de desânimo. Bom dia a todos, primeiramente. Eu quero abrir a discussão perguntando aos alunos aqui presentes como eles têm lidado com essa nova fase na vida, os estudos. Quem vai fazer a pergunta? Olá, bom dia, meu nome é Eduarda. Está sendo bem complicado, né? Principalmente nessa nova fase, nesse novo ensino médio. Mas acredito que a gente vai acostumando, a gente vai aprendendo, né? A dessa do ano. Mas também, principalmente, né? Na cabeça nossa,
dos adolescentes nessa nova fase, né? Muitos pensamentos vêm, né? Mas acredito que a gente vai passar, se uma fase passa, e acredito que vai dar certo e tá tranquilo por enquanto, assim, nessa nova fase. É bem difícil, mas acho que a gente vai dar conta, nos tranquilizar. Agora eu quero falar sobre a questão dos conflitos familiares. Dentro desse aspecto, com quem um adolescente pode desabafar seus problemas, seja se for dentro de casa, ou seja, em quem ele pode confiar, se o problema que tem desestabilizado a vida dele é justamente na família. Eu gostaria de ouvir a opinião das nossas 4 convidadas, Carla, Laura, Gabriela e Rebeca. Olha, se acontece na família, mas dentro da família, ela se desdobra, né? Não é só dentro de casa. Tem algum familiar, um padrinho, uma madrinha, né? Alguém mais velho ali da família, que eu acredito que os jovens têm que ter também um vínculo para poder ter quem confiar. Confiar em amigo, né, da mesma faixa etária, às vezes vai ter o mesmo pensamento, não vai pensar numa solução mais adequada para resolver esses conflitos. Primeiro é confiar em alguém da família e falar. Fazer uma mesa redonda da família, pai, mãe, irmão, isso resolve, né? Depois do que aconteceu, eu tenho outra visão. Sentar, todos conversar e ser verdadeiros uns com os outros. Primeiro, que a gente não pode omitir nada, que a gente sempre tem que falar a verdade, é para os nossos familiares. Os primeiros amigos, pai e mãe, sempre, eu nunca vi nenhum pai e mãe querer maldade de filho, querer o mal para o filho. Então, são os primeiros amigos, né? Caso não se sintam confortáveis a fazer isso, procure um professor que você tenha confiança, converse, a especialista da escola, né? Aí ela vai articular ali junto com a assistência social, né? Tem todo um protocolo, um trâmite para nós, especialistas, para a gente também estar ajudando esse adolescente. E desabafa com sua amiga? Sim, é bom, é o que você confia, mas não deixe de, ou essa amiga, procurar alguém que tem uma idade maior, uma visão maior, uma experiência maior de vida, porque amigo de verdade tem que falar aquilo que você não quer ouvir. Porque o que você quer ouvir é muito fácil. Falar a verdade para um amigo, esse sim é amigo. Tá? Então procure alguém também. Desabafou, igual a Rebeca disse, né? Que ela procura a amiga mais próxima, que ela tem mais liberdade. Tá. Rebeca procurou a Letícia. Letícia, ela falou pra você alguma coisa que não tá bem, que tá com depressão? Acolhe e procura um adulto, né? Uma pessoa com mais experiência, para procurar junto as pessoas certas. E não omitam, viu, amigos? Se algum amigo chegar perto de vocês e falar que está com alguma depressão, algum problema, e entre os jovens hoje não é só esse tema, né, Lara, que está sendo abordado na atualidade, se procurou um amigo é porque confia. Se ele te procurou, então você, como amigo, você não pode guardar isso também para você. Você tem que procurar alguém, né, um familiar, um professor, um médico, um psicólogo, para poder estar ajudando o seu amigo. Aí sim você estará sendo amigo. Se você omitir, você não é amigo. Eu concordo, né, com o que a Carla disse. E assim, realmente, o problema pode ser, né, ali em casa, mas pode ter algum familiar que possa dar auxílio. Também amigo, né, vamos supor. Você compartilhou algo com esse amigo, porque tem os dois lados. O lado que realmente esse outro adolescente pode não te entender, mas às vezes tanto um outro familiar, né, um padrinho, ou até um amigo, pode ser um mediador. Porque talvez essa pessoa está ali com algum receio de sentar com a família, com os pais e conversar,
né? Então, pode ser que essa outra pessoa da família, ou até mesmo um amigo seja o mediador, ou, né, acolhendo, pode ali sugerir esse diálogo, né? O profissional também é muito importante buscar um profissional, né? O psicólogo, lembrando, né, que a gente tem aí os postos de saúde, né? Psicólogos, temos no CAPS, e também, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente sim, é a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que você liga, o número 181, e vai falar com algum voluntário. Funciona 24 horas, né? E você pode estar conversando, né? Desabafando ali alguma questão que às vezes você tem dificuldade até mesmo para falar com alguém da família ou com um amigo. Mas enfim, né? O importante mesmo é procurar ajuda de alguma forma, e esse diálogo também é muito importante, né? E o diálogo nos permite a falar, né, nossa opinião, e também outras pessoas posicionar sobre. Porque pensa, ninguém tem bola de cristal, então a gente precisa expor nossos sentimentos, nossas emoções, falar sobre a questão da convivência, algo que às vezes não está ideal, algo que possa melhorar, né, que possa mudar. Então é sempre bom a gente expor, né, as coisas que a gente não concorda, ouvir também nossos pais, porque às vezes a gente fica ali naquele egocentrismo, né, olha só para nós mesmos, mas esquece de ouvir, né, o que as pessoas, às vezes mais velhas mesmo, têm a falar. A gente tenta não, tipo assim, viver no nosso mundo, né, a gente quer viver no nosso mundo, mas esquece que às vezes tem que ouvir ali a voz da experiência, ou às vezes dialogando com algum amigo, um amigo pode falar: nossa, Lara, eu estou passando mais ou menos pela mesma situação, e as estratégias que eu estou tendo para lidar com essas questões é essa e essa. Então pode ajudar sim, né? O importante é a gente expressar, a gente falar de alguma forma para ter essa ajuda. Bom, a Lara acabou de falar, eu acho também que é a base de tudo. Quando está passando por uma situação assim, muito agravante nesse caso, eu acho que o diálogo, né? Ter a confiança em alguém que você pode chegar para casa e falar: nossa, isso aqui me incomodou bastante, que você falou, que você fez me incomodou bastante. Então, se tiver um diálogo assim, devido à situação que aconteceu, sua mãe falou uma coisa que você não gostou. Então, tipo, se você sentar e falar: nossa, mãe, você falou isso aqui, eu não gostei, teria como a gente sentar para conversar mais duas, para ver se esse ponto de vista que você colocou, eu não posso apresentar o meu ponto de vista, eu não posso dizer: você falou isso, eu não gostei, mas eu acho que eu tô certo, eu acho que isso, aquilo, poderia mudar, eu posso mudar, você também pode melhorar. Então, tipo, o diálogo com a família seria o mais adequado a se fazer no momento, devido a tudo. Por mais que às vezes parece chato, né, gente? Mas se tiver um diálogo assim, bem agravante com a pessoa que falou alguma coisa, fez alguma coisa que você não gostou, eu acho que seria a melhor solução para resolver o problema. Eu concordo com a minha colega Rebeca. A gente, na hora da raiva, costuma falar coisas em si que a gente não devia, sabemos muito disso, mas eu acho que a gente tem que pegar, esperar, para esfriar a cabeça para poder chegar no diálogo, conversar com a pessoa da família que você discutiu. E se você achar necessário, procura um amigo ou alguém que você tenha confiança para dialogar e dar o seu ponto de vista. E se você está errada, por que você não pega e vai conversar com uma pessoa que você discutiu, entendeu? Tem uma pessoa para te ajudar a pensar, colocar o problema no lugar certo, a cabeça no lugar, para você dialogar com a pessoa e tentar se resolver. Porque eu acho que é melhor a gente ter uma convivência boa e diálogo com o familiar, sendo de casa, sendo mesmo longe, né? Um familiar que não tenha muita possibilidade de ter uma discussão, é bom a gente ter uma conversa, um diálogo coerente e confortável. Bom, agora eu quero colocar em discussão com nossos alunos e as nossas convidadas a questão das redes sociais e até que ponto elas influenciam negativamente os jovens. Eu vou começar com um aluno. Pode ser com a Carla, então.
em estudos, né, da OMS, até 2 anos de idade a criança não pode ter tela. Até 2 anos de idade, eu vou começar cronologicamente. Até 2 anos de idade ela não pode ter tela. Ela precisa ser estimulada. Andar, brincar, cair, levantar, encaixar, né? Desenvolver ali o seu motor, a estimulação do cérebro, cores. Então, até 2 anos, 0 telas. Depois vem graduando. Adulto também tem orientações, adolescente e adulto, 2 horas por dia. Quanto tempo nós ficamos na tela? Joguinhos, redes sociais, propagandas, vendo aí vendas nas lojas, que hoje é tudo online. Reflitam, quanto tempo vocês ficam? 2 horas por dia na fase adulta, aí os jovens, 2 horas. E qual a qualidade está sendo acessada nessa rede social? Qual a qualidade dos vídeos, dos jogos? A rede social é para você se interagir com o outro. Não é para você, acho que a próxima pergunta cai nisso. Fica trancado dentro do quarto. A rede social, socialização. Né? E essa qualidade, eu acho que deve ser bastante discutido esse assunto, né, ainda entre os jovens, e essa qualidade mesmo do que é que está usando esse seu tempo em rede social. Hoje a gente não consegue ficar mais do que 50 minutos sem olhar o telefone. Isso não faz bem. Isso é estudos da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, é um ponto, né, que poderia, sim, até ser a próxima discussão desse fórum. Então, dentro dessas questões, né, da rede social, entram várias outras questões também, né? Por exemplo, a comparação, hoje em dia, né, que a gente vê aí, muitos aqui devem seguir, né? Muitos famosos, famosos até da mesma idade que vocês, e às vezes surgem aquelas comparações, né? Não, fulano com tal idade, já tem isso, aquilo, já tem mansão. Então, às vezes até questão mesmo estética, né, de corpo, aí vem as comparações, e às vezes até no sentido mesmo do próprio preconceito consigo mesmo, né? Ai, olha, eu tenho tal idade e eu estou mais forte, e a fulana lá tá assim, né? Então, às vezes essas comparações maltratam também, né? Essa questão das telas, realmente, isso é muito prejudicial, muito mesmo, né, gente? E assim, tudo em excesso não funciona. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, para criança não é legal, né? Muito tempo na tela. E tela, assim, envolve tudo também, né, gente? No sentido, até mesmo adolescentes que se isolam, às vezes ficam muito tempo vendo filme. E às vezes, assim, acontece até certos gatilhos, né, nessas escolhas de filmes que vê. Então, se policiar quanto a isso, né, as telas envolvendo o celular, também televisão, né, filmes, os jogos, né, igual nos últimos tempos a gente viu essa questão de desafios que estavam tendo, né, então isso também uma forma, assim, igual eu não sei se vocês já ouviram falar também do efeito contágio, né? Então, às vezes, vamos supor, a pessoa está ali já com aquele pensamento, né, suicida, e tem a atenção de alguém em jogos. E essa pessoa no jogo, né, incentiva algum certo desafio. Ali, né, igual a gente viu, acho que é da baleia azul, né, um tempo atrás. Então, tem essas questões também, né? Então, ficar sempre atento, igual eu citei do efeito contágio, né, até adiantando o processo que eu falo mais à frente. A gente vê, por exemplo, quando acontece, né, nos municípios, às vezes acontece um e, consequentemente, começa a aparecer outros. Né? Isso é um efeito contágio, que às vezes aciona ali um gatilho. Né? A pessoa já está com os pensamentos suicidas e aí alguém comete o ato e pode acabar meio que
fortalecendo e incentivando outras pessoas que já estão com esse pensamento. Vou pedir só para uma das duas fazer, porque a gente está um pouco em cima do horário. Bom, aproveitando que a Lara falou, um dos motivos do suicídio é as redes sociais, como a Lara falou. A comparação que os jovens hoje em dia têm com os outros, você vê uma mulher linda, você fala, ela tem uma qualidade, ela tem isso, aquilo, aquilo, e eu não tenho. Ela tem, tipo, a rede social, ela é um exemplo para os jovens hoje em dia. Tem bastante jovem que leva, assim, a vida nas redes sociais, que não vive agora, sabe? Que não sai, não se diverte, não brinca, tipo, com os amigos, sabe? Vou sair pra fazer alguma coisa, fazer as coisas, não. Fica só no telefone, agarrado nas redes sociais. E muitas das vezes as redes sociais te influencia a fazer coisas que você não tá, tipo assim, pensando. Antes de você ter esse acesso à rede social, você era uma pessoa assim, mais alegre, mais feliz, aí você começou a ficar dependente da rede social, você começou a se fechar automaticamente, porque, eu não preciso conversar com fulano, porque eu tenho meu telefone, eu não preciso sair, eu não preciso de fazer nada, só tenho com o meu telefone. Então, a rede social, o telefone, tudo, ela é um gatilho pro jovem hoje em dia. Ela é, vamos dizer assim, o porto seguro, só que o porto seguro no lugar errado. Os jovens hoje em dia acho que é um vazio, tenta preencher esse vazio com redes sociais. Eu tô triste, eu tô mal, eu acho que eu vou no Twitter falar alguma coisa. Eu tô mal, vou no Instagram, eu tô isso. Então, o jovem tenta preencher a tristeza que ele sente com a rede social. Então, isso vai virando uma rotina. E essa rotina vai virando um vício. Até chegar a um certo ponto que você não vai aguentar mais viver só telefone. E aí vem esse pensamento, não tô falando pra nada, só fico no telefone, sou solitário, sozinho. Então por que não, né? Aí vem esse pensamento de se matar. Agora é o Bernardo, que vai fazer uma pergunta para a Lara sobre a questão de amigos de infância. Bom, eu quero perguntar para a Lara, para a Carla, como aquele amigo de infância, ou até mesmo de escola, pode ajudar quando um adolescente diz não quer mais viver e pretende tirar a própria vida. Igual eu disse antes, né? Procurou um amigo, esse amigo tem por obrigação, se ele é amigo, procurar ajuda para o amigo que está com essa crise emocional. Não omita, fale, procure ajuda. Se você é amigo de verdade, procure alguém que possa ajudar. Ok? Eu quero colocar em discussão com os alunos e com nossos convidados. Por que essa geração tem mais dificuldade de enfrentar os problemas? O que mudou na nossa sociedade para o número do suicídio entre os jovens crescer tanto? Deixa eu falar, né? Pra gente otimizar o tempo. Então, né, hoje em dia a gente vê aí alguns, não vou culpar os pais, né, mas vamos começar por esse lado, né. Às vezes a criança que está acostumada a ter tudo, a hora que quer, quando quer, então às vezes quando lida ali com a frustração, aí dá um baque, né. Então, assim, é um dos fatores, né, que pode influenciar, como as meninas disseram também no início, a cobrança, né, porque, assim, lógico que os nossos pais querem, né, que a gente estude, né, que sejamos alguém na vida, mas, assim, a cobrança em excesso, bem novamente o excesso, né, não funciona. Então, assim, são algumas questões, né, e também, gente, não só em questão dos nossos pais, o nosso querer também, porque agora com essa nova era, né, da tecnologia, das telas, principalmente do telefone, né, das redes sociais, então a gente perdeu aquela essência de brincar, socializar ali, né, pessoalmente. Então isso tudo acaba influenciando, porque às vezes a gente aprende, vê coisas que nem é para a idade apropriada, né, então isso pode acabar influenciando.
96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais como depressão, bipolaridade e ansiedade. Gostaria que ela explicasse um pouco dos sintomas e do que são esses 3 transtornos mencionados acima. Pois bem, né? Essa questão da depressão, a bipolaridade e a ansiedade, temos aí vários sintomas, dentre eles a desesperança, né? A falta de energia, falta de motivação, alteração do humor, né? Que entra muito na bipolaridade, a culpa, a raiva, impulsividade, né? Então acaba que isso tudo também influencia. E é igual eu falo, por exemplo, a ansiedade é uma preocupação excessiva, né? Então a gente tem que tentar ter esse autocontrole, mas acaba que esses transtornos, pelos sintomas em si, acaba também sendo um gatilho, vamos dizer, um agravante. Minha colega Letícia mencionou a porcentagem alarmante de transtornos ligados ao suicídio. No entanto, vale mencionar que, segundo a OMS, 90% dos casos podem ser evitados com prevenção. Gostaria de colocar em discussão com os alunos e também com as convidadas a seguinte pergunta: como o suicídio pode ser prevenido nos nossos jovens? Então, começando por essa questão, né, do acolhimento. E às vezes a gente pensa assim, que quando alguém chega para falar com a gente sobre esse tema, a gente tem que ter o que falar. E nem sempre, né? Porque às vezes essa pessoa precisa de um aperto de mão, de um abraço, também de uma palavra assim, que possa fortalecer, né? Incentivar a viver, né? Possa expor, e nossa, eu também passo por momentos difíceis, mas isso passa, são fases na nossa vida, né? Então a gente procurar, né, fazer com que essa pessoa pense mais positivo e possa procurar ajuda, porque, por exemplo, a ajuda psicológica é algo ali que a gente vai estar buscando, né, trabalhando junto com o paciente, estratégias para lidar com a forma de cada um. Às vezes o que deu certo para mim não vai dar certo para a Rebeca. Então, assim, procurar mesmo ajuda, que seja uma pessoa próxima, um familiar ou até mesmo um profissional. Estamos caminhando para o encerramento. Gostaria de pedir as considerações finais do nosso convidado. Começando pela Lara, passando pela Carla e encerrando nossos alunos convidados, Gabriela e a Então, pessoal, eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu quero que fique nessa reflexão, porque foi uma discussão assim, muito enriquecedora, né? E que vocês pensem bem, né? Igual, tem solução, né? A gente não pode pensar assim em acabar com a nossa dor cometendo suicídio. A gente tem que pensar em formas de resolver, né? Então, que vocês reflitam bastante, né, sobre essa discussão, que eu acho que vai ajudar muitos adolescentes. Quando eu perdi meu filho, eu procurei ajuda e eu escutei um depoimento de uma pessoa que tentou suicídio. Ela falou que não é acabar com a vida, é acabar com aquela dor. O sentimento não é palpável, ele é sentido. É importante, sim, procurar ajuda. Vou repetir. Você é amigo, você conhece às vezes mais do que o pai e a mãe. Mas não guarde para você, procure ajuda. Né? Aquela dor, a impulsividade daquele momento, aquela dor foi tão grande, a decepção foi tão grande que pode acarretar sim. E conversem. E com quem conversar, com quem vocês exporem, não deixem isso, né, se você for ouvinte, não deixe, não guarde isso só para você. Eu gostei muito do tema, né? Para mim foi desafiador estar aqui e falar sobre isso, que é uma coisa que eu vivi na pele. Gostei muito da ideia do fórum, do canal, né? Que ele continue com temas para estar ajudando mesmo os jovens a se encontrarem cada vez mais. Parabéns pelo meu ano, parabéns professor. Bom, complementando o que ela falou, a Carla estava falando sobre o assunto
ventilador, eu lembrei de uma frase que eu um dia li, que é, às vezes a gente não quer tirar a vida, quer acabar com a dor, no caso, a pessoa não quer se matar, mas quer cessar essa dor que a gente sente. Então, como a Lara falou, procurar ajuda, tanto familiar, quanto psicológico. Se não tem mais cabelo com os parentes, sei lá, senta para conversar com outra pessoa. Até o Douglas, né, já me ajudou uma vez. Sentar para conversar com outra pessoa. Vai que, se você sentar para conversar com uma pessoa adulta, ela pode te falar alguma coisa assim, te fala, gente, era tão simples esse problema, tão simples de resolver. Então, eu estava fazendo tempestade em faculdade. Conversando com a adulta, ele vai te dar uma proporção, tipo, se você fazer isso, aquilo, você vai evitar isso, aquilo. Então, ter intimidade com alguém da família ou com algum adulto, né? E sempre pensar no lado positivo, mais que tenha, assim, 1001 problemas, mais que tenha, tipo assim, parece que não tem solução, mas há sempre uma luz no futuro. Então, é só não desistir, sempre desistir. Pra mim, igual a Rebeca, a Lara e a Carla falou, sempre tem que ser na base do diálogo. Tudo, se você conversando com alguém, você vai conseguir colocar sua cabeça no lugar, vai conseguir resolver, pensar direitinho em como fazer. Sempre alguém vai te entender. Sempre alguém vai conseguir te ajudar a resolver, por já ter passado por isso, ou por estar passando por isso e já estar conseguindo resolver esse problema. Já conversei muito com o Douglas sobre alguns assuntos, com a Rebeca, com a Letícia, com uma outra aluna também, a Maria Eduarda. E sempre todas me ajudaram no máximo que elas conseguiram, me dando conselhos. E sempre foi na base do diálogo que eu consegui colocar a cabeça no lugar. Então sempre procure, mesmo que você estiver mal, não deixe, não se isole no mundo. Tente achar alguém, mesmo que seja numa rede social, tente achar alguém que você se sinta confortável para conversar, para se abrir, para você conseguir colocar sua cabeça no lugar. Muito obrigada a todos que participaram e agora eu Pedro vai conversar. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a nossos convidados pelo fórum, queria agradecer também os alunos que participaram, e em especial os alunos que participaram da discussão. Passo a palavra agora para o professor Douglas para o encerramento. Eu quero parabenizar toda a sala, aos nossos convidados. Foi um momento de muito esclarecimento, acho que para todos. Continuem seguindo o canal 1 nas redes sociais e compartilhando, porque essa experiência vai ser muito importante aí para orientar tanto os jovens quanto também pais, mães que de repente estão passando por esse problema. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima semana e até o próximo Fórum de Discussão. Tchau, tchau.